de vários governos progressistas na América Latina. A luta de classe, ou seja, a luta entre trabalhadores e capitalistas, ela está esmaecida por uma série de fatores. Nesse momento, na disputa entre capital e trabalho, o capital vem avançando sobre os trabalhadores, né? Então estamos meio que paralisados, isso é mundialmente. E há um avanço do conservadorismo impregnado na ideologia neoliberal. Essa é a característica do mundo hoje. No Brasil não é diferente. A gente passa por uma recessão econômica com inflação, a gente passa por uma crise política, uma mudança na presidência da República e uma reconfiguração da luta dos trabalhadores. E, incontestavelmente, um avanço do conservadorismo e da ideologia neoliberal também. Olha o que representa o nosso Congresso Nacional, né? A bancada BBB, né? Então é o conservadorismo extremado, estampado na nossa representação política. Essa é a ideia. Bem, no momento de crise, o que acontece no modo de produção capitalista ou no sistema capitalista? No momento de crise, a taxa de lucro das empresas e dos capitalistas cai. Ao cair a taxa de lucro dos capitalistas, você tem o quê? Uma crise do sistema capitalista. E para conter essa crise, eu tenho que fazer algumas coisas. E uma delas é o quê? Se eu estou em crise, se a atividade econômica, o consumo, o investimento está deprimido, não tem, ou seja, as empresas não têm como ganhar dinheiro, se eu não tenho como comercializar os produtos que eu produzo internacionalmente, porque os países estão todo mundo em crise. O único fator que ainda pode salvar a economia de um país é o gasto governamental. Então, na medida do possível que esse gasto governamental é deprimido, eu provoco uma tremenda recessão no país, e essa recessão tem impacto nas receitas, porque quanto menos eu produzo, menos o que tem? Menos eu vendo, quanto menos eu vendo, menos pago tributo, quanto menos pago tributo, menor a receita. E aí eu tenho queda na receita e tenho uma situação econômica muito difícil. Então, o que os capitalistas fazem nesse momento? Ele tem que recompor seus lucros. Como eu não posso recompor pelo consumo, nem pelo investimento, eu tenho que recompor pelos gastos do governo. E aí é a grande questão. Como é que se recompõe os lucros dos capitais? É pela dívida pública. Mas aí eu vou chegar lá. Então eu tenho como reduzir os gastos governamentais para pagar mais juros e dívida para a população, para os banqueiros. É a forma que eles vão recompor seus lucros. Bem, isso aí é só para dar uma ideia de vocês que a questão é complexa. Mas aí o governo vem assim, bem, temos um problema no Brasil, vivemos uma recessão, né? E essa recessão provocou um desequilíbrio fiscal. O que é desequilíbrio fiscal? O governo gasta mais do que arrecada. Até aí a gente pode até fazer uma reflexão. 2014 o governo gastou mais que arrecadou. 2015 o governo gastou mais que arrecadou, e 2016 também. Bem, mas o governo, qual é a explicação para essa crise, para esse desequilíbrio fiscal? Aí é a questão. Um desequilíbrio fiscal gera, ou seja, se eu gasto mais que arrecado, gera uma dívida. Se eu não controlo essa dívida vai ter um impacto negativo na economia. O governo diz que o problema, e aí é importante frisar, a questão central do governo, para emitir a PEC, é que o problema desse gasto maior que a receita é o problema porque o governo, durante 12, 14 anos, o governo Lula e Dilma, ele gastou muito no social, ele investiu muito em infraestrutura e ele gastou muito com a máquina pública. Ou seja, a causa do problema do desequilíbrio fiscal para esse governo é o que a gente chama aumento acelerado da despesa primária. Como aqui muitos não são economistas, o que é despesa primária? Despesa primária é os gastos sociais, educação, saúde, mais os gastos com a máquina pública, mais os investimentos. Essa é a despesa primária, né? Então o governo coloca a culpa do desequilíbrio nos gastos, principalmente nos gastos sociais. Bem, nós podíamos até dizer, realmente os gastos sociais, quando a gente vai olhar os números, ele cresceu acima do PIB nesses últimos anos. Mas nós vivemos num país extremamente desigual, os gastos sociais têm que crescer acima do PIB. Mas a questão central é que, quando o governo diz que houve um gasto, que o gasto acelerado é causa, ele não está falando toda a verdade. Essa é parte da verdade, mas existem outros fatores que
vem trazendo o desequilíbrio fiscal. Um fator, política monetária. O governo insiste em manter taxas de juros super elevadas. Para quê? Para trazer capital de fora para financiar, né, as coisas aqui dentro do país. Só que taxa de juros elevada eleva mais ainda a dívida pública. E aí gera endividamento e gera desequilíbrio fiscal. Os gastos crescem mais rápido que as receitas. Outro fator do desequilíbrio fiscal é a questão de que nós vivemos uma recessão brutal no mundo todo. Essa recessão afetou as nossas contas externas, essa recessão afetou as empresas internas, que tem reflexo em quê? Nos tributos, na arrecadação tributária. Houve uma queda brutal da arrecadação tributária nesse país, que aí, se a receita cai numa proporção mais rápida do que a despesa, porque a despesa geralmente é vinculada, é mais difícil ela cair, então eu tenho o quê? Eu tenho um desequilíbrio fiscal. Momentos de crise, de recessão, desequilíbrio fiscal é normal de acontecer, não é nenhum bicho de sete cabeças. Bem, então o governo fala que a causa é o problema e não é. Bem, e aí, já que ele detectou que a causa é a questão do desequilíbrio fiscal provocada pelos gastos sociais dos investimentos públicos, o que ele faz? Eu tenho que estancar essa crise, eu tenho que estancar esses gastos. Como é que eu faço para estancar? Ele, o Meirelles, né, constrói esse modelo de PEC, projeto de emenda constitucional, que visa instituir um novo regime fiscal no Brasil, ou seja, uma nova maneira como o Estado vai gastar e vai arrecadar, com o intuito de quê? De limitar os gastos sociais. Por quê? Porque a razão do problema é o crescimento acelerado dos gastos sociais. Mais uma vez, não, ele coloca para a grande sociedade brasileira que o problema é os gastos sociais, e trabalha os gastos sociais como se fossem todos os gastos públicos. É uma falácia, é uma inversão. O que é gasto público? Vocês sabem? O gasto público tem vários conceitos. Gasto público é o somatório. Vamos supor, gastos primários, são esses gastos que eu falei, gastos sociais, investimento público com a máquina. E os gastos não primários, são os gastos com juros e amortização da dívida. O somatório desses dois componentes são os gastos públicos. Então, na verdade, quando ele diz que a PEC limita os gastos públicos, ele está mentindo. Por quê? Limita os gastos sociais, mas os gastos com juros e amortização não limita. Ou seja, eu posso ter uma situação da seguinte forma: eu reduzo, nos próximos 10 anos, eu reduzo todos os gastos sociais. Acabo com SUS, acabo com SUAS, acabo com a questão da educação, acabo com tudo público. Só que se os gastos com juros e amortização, que é outra parte do gasto público, crescerem acima dessa redução dos gastos sociais, o que vai acontecer no final? Os gastos públicos aumentam. Por quê? Porque os gastos com juros e amortização não estão no limite. Ele pode gastar o quanto que quiser. Todos os superados que foram feitos, que vão ser feitos a partir de então, vai ser para pagar juros e dívida. Então eu tenho um caso que eu reduzo os gastos sociais, mas aumento os gastos com juros e tenho um aumento dos gastos públicos. Então a PEC não visa limitar gasto público. A PEC visa limitar os gastos sociais. E aí quem é que é beneficiado com os gastos sociais? A classe pobre. A PEC visa reduzir os gastos com os pobres, os gastos com os ricos, a elite dominante, formada por capitalista financeiro e capitalista industrial. Esses estão adorando, vão ter, se lá completar, de todos os recursos que vão ser drenados do social e repassados para eles. Então essa é a lógica da PEC. A PEC não limita gastos públicos, limita gastos sociais. Beleza. Então, aqui eu não vou fazer uma discussão, porque acho que vocês já sabem que é um período de 20 anos, né? Vocês sabem como é o cálculo do limite? Sabem? Como é que vai ser esse limite? O limite vai ser o seguinte: eu tenho que olhar para o ano anterior, vamos supor 2018, porque 2017 tem uma regra diferente, mas a partir de 2018 até 20 anos, 17 até 2036, talvez não tenha mais nem vivo aqui, já tenha morrido há muito tempo, e vocês já estão gagazinha, viu? 20 anos aqui. Então, a partir de 2018, ele vai fazer o seguinte: gasto com educação, ou gasto com saúde, qualquer gasto social. Eu vou pegar o que foi gasto em 2017, gastei 100 milhões de reais
lá com educação. Estou chutando aqui. 100 milhões de reais com educação em 2017. Bem, o cara vai olhar quanto foi o acumulado do ano do IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é elaborado pelo IBGE. Quanto foi acumulado da inflação em 2017? Bem, se o governo está querendo derrubar a inflação, não é isso? A tendência é que a inflação caia. Então, supor que dê 5,5% a inflação. Então, o gasto com a educação em 2018 vai ser 10 milhões, mais 5,5% da inflação. Ou seja, não tem crescimento, é um limite, ele só recompõe as perdas, certo? É um limitador. E para todos os gastos sociais. A regra é essa. 2017 ele tem uma regra diferente, porque todo gasto tem que estar na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada até 31 de agosto de cada ano do outro ano. Como já passou, então eles fizeram um arranjo lá e estão dizendo aí que vai ter mais gasto para a saúde e para a educação em 2017. Sim, mas e dos outros 19 anos? Vai obedecer essa regra do limite. Desse limite que é o gasto do ano anterior mais inflação. A tendência é que se a inflação zerar, vai ser sempre o mesmo gasto daqui para os próximos 20 anos. Mesmo que o Brasil se recupere, comece a produzir mais, comece a ter receita, comece a ter superávit. Todo superávit que o Brasil fizer, não vai mais para aumentar os gastos sociais com a educação, não. Vai para pagar os juros da dívida, é explícito. Né? Se a gente, a crise começou em 2008, nós estamos aqui, 8 anos, né? Começamos a sair, nós podemos sair dessa crise nos próximos 5 anos. Só que nós não vamos poder aumentar gastos, porque tem esse limitador, tem essa trava. Beleza? Então é assim que ele vai fazer para limitar. Quanto tempo eu tenho? 7 minutos ainda. 7 minutos. Beleza. Então, e aí ele, depois de muita pressão, ele abriu alguns precedentes. Não, algumas áreas eu não vou limitar os gastos. E aí, principalmente, e eles são inteligentes, eles abriram nas áreas que beneficiam eles. Por exemplo, as transferências constitucionais, principalmente FPM e FPE. O FPM, quer dizer, eu tenho que lembrar que eu sou economista. Fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. O governo federal transfere recursos federais para estados e municípios para financiar os seus gastos. A maioria dos estados do Nordeste são estados extremamente pobres. Grande parte dos recursos é essas transferências. Se cortar ela, quebra estados e municípios. Como eles precisavam do apoio dos governos estaduais e municipais para aprovar a PEC, eles liberaram, porque não são bestas, né? E aí liberaram também a contribuição do salário à educação, que vai também transferir parte do financiamento da educação básica, fundamental e básica e média para estados e municípios. Eles liberaram. E também a cota parte do Fundeb, que é a cota que paga os professores em estados e municípios. Essas aí eles não vão limitar os gastos, você pode aumentar os gastos. E outras despesas. Mas aí, eu queria só ressaltar uma despesa que é assim, eles limitaram despesas com aumento de capitais de empresas estatais não dependentes. Vocês sabem que empresas estatais não dependentes? Ou as empresas que não foram submetidas aos limites. As empresas estatais dependentes são empresas estatais que o Tesouro Nacional paga o salário dos trabalhadores. Correios é uma empresa estatal dependente. As empresas estatais não dependentes são as empresas que o Tesouro não paga o salário, ou seja, elas sobrevivem pela sua arrecadação. E aí dentro delas tem uma questão, tem as empresas de securitização. O que são essas empresas de securitização? São empresas privadas que podem lançar títulos públicos na Bolsa de Valores. Significa dizer que elas podem aumentar o endividamento público do Estado. Para essas empresas, o Estado pode botar dinheiro nela, né? Para as empresas como o Correio, não pode aumentar gasto.